Pois bem, as duas últimas semanas foram, né, bem carregadas, com o noticiário bem carregado com relação à Covid-19, principalmente aqui na nossa região. O Daércio Neto está aqui, né, apresentando o Jornal das Saudades e em contato direto com o que vinha da região, e o que mais preocupou foi esse endurecimento do próprio lockdown lá de Araraquara, que de certa forma acaba respingando em cidades da região, e principalmente em Matão, que é a cidade mais próxima daquele município e que também acarretaria alguns problemas para cá, caso aquele lockdown se prolongasse, né, Darcy? Queria que você fizesse um resumo, né, do que foram essas 2 semanas e bem carregadas, né? Bem carregadas. Para muitos ainda não ficou muito claro que antes que essas medidas fossem as mais duras possíveis, já existia um lockdown, né? Que é a medida mais grave. O que Araraquara fez foi endurecer o mais grave dos procedimentos que o país já tomou. E talvez o mundo inteiro, né? E isso resultou no fechamento de serviços absolutamente essenciais, né? E já de princípio a gente imaginava mesmo que as cidades aqui da região teriam que tomar também providência no sentido de se resguardar, de se proteger de todo esse universo de pessoas, especialmente depois de constatada essa cepa da Amazônia em grande número na cidade de Araraquara. E aí o problema de Araraquara se tornou um problema de uma região inteira, né? Os municípios da região, menores, evidentemente, passaram a tentar, de alguma forma, impedir, né, que esse movimento, essas aglomerações se dessem, porque, afinal de contas, esses municípios já estão cuidando das aglomerações deles mesmos, o que não é tarefa fácil. Também é preciso dizer isso. Vejam, os prefeitos, a própria polícia militar, no trabalho diário deles, já tem uma tarefa para a qual não tem estrutura. Em muitos momentos, é preciso que a população saiba, Matão, em alguns momentos do dia, nos tempos normais, você tinha uma viatura. Araraquara, 2 para 240 mil habitantes. Você não tem essa estrutura. As prefeituras têm lá os seus fiscais que já cuidam da sua rotina diária. E não foi aumentado o número de fiscais, mas a demanda, sim, foi aumentada em 2, 3, 4, 5 vezes mais. Quer dizer, a fiscalização, ela está um pouco abaixo do que é necessário, onde ela é precisa, né? Exatamente. E é aquilo que parece que foi o mais grave nesse quadro de aumento de infecções. Ora, senão você veja, se cabe aos municípios e até mesmo ao Estado a fiscalização, se os municípios não têm estrutura nem pessoal em quantidade para isso, né? Se a própria polícia tem outros afazeres e para os quais já tinha pouca disponibilidade de viatura e pessoal. Para acrescentar algo a mais, se nós temos no Estado de São Paulo uma polícia civil, hoje na nossa delegacia, tomada por funcionários, e 70% deles estagiários, né? Você pega uma estrutura dessa para cuidar de um universo da população, que parece pequeno, mas não é, de relapsos, de descuidados, de irresponsáveis, que é aquela menor parte que não obedece. Como é que você vai conter essa gente toda com a estrutura que os municípios têm? Logo, a meu ver, o que mais falhou foi a parte que compete aos governos, né? Eu não sei se o comércio aberto, com cuidado, é tão perigoso assim ao ponto de ele ser o duramente punido. E o bode expiatório, né? E ser um bode expiatório. Chegou a um ponto que sim, o comércio tornou um bode expiatório para, ainda que a intenção não tenha sido esta, para acobertar o papel dos governos que falham, pela razão já dita, na fiscalização. E alguém vai dizer, mas não é bem assim, tem sempre uma loja ou outra que não respeita. Para elas é que tem a ver, tem que ter a fiscalização que não teve. Mas teve gente que fez concentração em bares, alguns bares. Ou seja, onde não houve, eu estou falando do processo do Covid todo, porque é preciso dizer que de uns 10 dias para cá a fiscalização foi mais intensa. E eu espero que continue, né? Mas eu estou falando da pandemia toda. Se você olhar aqui Matão ou qualquer outro município, dá para afirmar que os municípios tinham estrutura para fiscalizar e, mais que isso, fiscalizaram? Não. Toda aglomeração, que é a grande causadora, não necessariamente no ambiente comercial, mas em todo e qualquer ambiente, até familiar, né, que capacidade de fiscalização o Estado,
como o governo municipal, estadual, seja lá o que for, tinha para cobrir isso tudo, que certamente é daí que se originaram contaminações em grande quantidade, mais a agravante dessa cepa também. Então, me parece que é papel de todo mundo agora enfrentar. Dos médicos, que são linha de frente, mas eu, você, todos nós temos que ser linha de frente no nosso pedaço, com a gente mesmo, com os nossos familiares e tudo mais. Acho que uma boa parte da população está fazendo isso. Uma outra parte não respeita. Acho que o comércio não é temeroso ir numa loja que cuida direitinho e que cumpre todos os afazeres e tal. Dá medo de algumas, dá. Veja, então entre aquelas que não cumprem, lojas, e no universo das pessoas que estão desrespeitando, para essas situações, o que é que está previsto? Que a fiscalização atue. Ela não deu conta desse papel. Então, me parece que na hora que a situação fica mais dura ainda, nos leitos ocupados, gente esperando para ser atendido e não poder se internar, nessa hora que bate o papel de cada um, me parece que os governos percebem que o papel deles não pôde ou não foi feito a contento, e aí vamos punir o comércio. Os governos não dizem, Esteves, que a culpa é do comércio. Pode ver. Mas quando ele determina, bom, para combater a disseminação, Fecha o comércio. vamos fechar o comércio, e pior Araraquara, que fez de um modo muito, muito radical, o que é que ele está dizendo com essa medida? Eu não dei conta do meu recado e eu tenho que achar um culpado, e o culpado é o comércio. Essa é a leitura que eu faço. Resumindo, Daércio, o lamentável é a gente constatar de que uma coisa que deveria ser feita por livre espontaneidade do cidadão, que tem a consciência sobre a gravidade do problema, tem que ter a fiscalização. O absurdo maior é esse, né? Mas também nós sabemos que mesmo as nações mais disciplinadas, assim, também elas têm lá os indisciplinados. Mas nesse particular, o Brasil parece ser realmente o que se constatou recentemente numa grande pesquisa mundial. Nós somos o segundo país com o povo mais sem noção do mundo. Está faltando civilidade, né? Num momento desse, se você não tem um governo que tenha o respeito de uma Merkel, quando dizia para o povo alemão, vamos fazer assim, assim, o povo respeitava, porque ela tinha esse poder de convencer, a credibilidade para isso. Logo no momento que a gente mais precisa de governantes de todas as esferas, não estou falando particularmente de nenhum em particular, quando nós precisamos de uma classe política que arrebanhe o sentimento das pessoas e aceitem e sejam disciplinados para a gravidade do problema. Se você não tem essa liderança política, não é? E se você tem uma tradição também de uma parte da população que tende sempre, ao ouvir não, entender sim, então aí fica mais complicado enfrentar uma situação dessa, né?